programa Divulga Mais TV. Eu hoje estou aqui para entrevistar o Jorge Leão, tudo bem? Tudo ótimo, quer dizer, é um prazer estar aqui sendo entrevistado por você, que é uma atriz, uma pessoa que eu admiro bastante. Quer dizer que você é produtor, professor de educação física, ainda é editor da revista Guia do Teatro Carioca? E por incrível que pareça, consigo dormir 8 horas por noite. É isso, é uma multiplicidade de trabalho, mas que cada um deles me dá um prazer enorme. Eu procuro exercer com o máximo de responsabilidade, que em todos esses casos são pessoas que usufruem do resultado do trabalho, e quanto melhor eu conseguir fazer, melhor será o resultado para que as pessoas fiquem felizes também com o que eu faço. Então, você não começou com teatro, que eu fiquei sabendo. Como você começou? O meu histórico, desde 14 anos, foi começar a jogar futebol nas categorias de base do Vasco da Gama. Só que quando eu cheguei com 19 anos, descobriram que eu era tão ruim de bola que me mandaram embora, e no que me mandaram embora, apontaram na direção da Faculdade de Educação Física da UFRJ, onde eu consegui meu primeiro diploma como professor de Educação Física. Então foi a minha primeira profissão real, foi como professor de Educação Física. E até hoje você ainda exerce ela? Com o tempo, as coisas que vão acontecendo na vida da gente, a educação física ficou assim na menor parte do meu dia hoje, porque de um bom tempo para cá eu me dediquei mais à produção cultural mesmo. Você gosta muito de teatro, vai sempre ao teatro, assiste muitas peças. Quantas peças você já assistiu? Eu fiz uma contagem, uma estimativa a partir de 2010, quer dizer, vamos para 13 anos que existe a minha revista impressa Guia de Teatro Carioca. Então, no mínimo, 4.000 peças, porque qual é o meu cálculo? Eu coloco 350 peças em média por ano, tá? Porque só não assisto teatro em Carnaval, Natal e Ano Novo. Então, faz essa multiplicação e você chega a mais de 4.000 peças. Da onde veio a ideia de fazer a sua revista, Jorge? Pois eu, antes de entrar a fundo nesse meio de comunicação de cultura, eu tinha um jornal lá na Barra da Tijuca, um jornal comunitário chamado Barra Comunidade. Com o tempo, começaram a me pedir matérias sobre teatro, pessoas mesmo de fora da Barra da Tijuca. Jorge, coloca lá no teu jornal, bota um off lá e tal, da nossa peça aqui na Zona Sul. Com o tempo, era tanta demanda de cultura que eu resolvi fazer um site de cultura, culturalazer.com, que foi a ponte para eu chegar a fazer a revista impressa. Eu não posso deixar de lembrar aqui de Letícia Carvalho e Bruno Rodrigues, que numa esquina de Ipanema, depois de um chopes, me convenceram a fazer: Jorge Leão, você tem que fazer um jornal sobre teatro, as pessoas já estão te conhecendo, você é um cara que está a fundo nisso, né? Então, o que eu fiz? Fui para casa com essa ideia, só que fiz meus cálculos lá, pensei e acabei montando a revista Guia Teatro Carioca, na verdade. Que legal! Mas você voltou, você não era da arte, você era da educação física. Quando você decidiu se voltar para a arte? Na verdade, eu com 16 anos, eu estudava no Colégio Pedro II de São Cristóvão, onde tem um teatro chamado Teatro Mário Lago. Pouca gente conhece, porque esse teatro não funciona, fica lá fechado. Então lá eu fiz meu primeiro curso de teatro aos 16 anos de idade. Assim, fiquei apaixonado. Não tem como você não ficar apaixonado quando você faz teatro. Só que eu já jogava futebol no Vasco. E como eu fui pela coisa da idade, o futebol tem um limite de faixa etária, a arte não. Então eu resolvi me dedicar ao futebol, corri o mundo, morei em 3 continentes, 5 países, 8 cidades, fora as cidades que eu conheci mundo afora. Foi uma coisa maravilhosa. Mas passou o tempo e eu não tive como, né? O bichinho da cultura do teatro estava ali guardado e ele eclodiu depois de uma forma assim muito forte. E estou eu aqui com revista impressa Guia de Teatro Carioca, site teatrocarioca.com e revista digital Guia Cultura e Lazer. E você que trabalha sozinho, você tem alguém que te ajuda? É aquela questão. Com o tempo eu consegui fazer cursos de diagramação, aprendi na pandemia a fazer site, a fazer revista online. Então são coisas que eu consigo fazer sozinho. Eu adoraria ter equipe, porque eu fui criado numa coisa chamada futebol, que é de equipe. Mas é aquela história. O que eu vejo muitas vezes é a pessoa me procurando toda hora. Você tem um emprego aí para mim? Eu falo, não, eu tenho um trabalho para pessoas que tenham essa qualificação.
Então, para mim, uma coisa não só na cultura, no teatro, mas em geral no Brasil, é aquela coisa, as pessoas não se preocupam em se qualificar muito, e muitos empregadores também, naquela pressa de ter alguém para trabalhar, não fazem treinamento, não exigem essa qualificação. Então, eu tenho aquela tal da mania de perfeição, de fazer as coisas corretas. Então, o que eu consigo fazer, eu faço ali da minha forma, as pessoas gostam. A hora que tiver pessoas qualificadas para se juntar a mim nesse projeto, nos meus projetos, que são projetos de trabalho e não de emprego, as portas estão abertas. Adoraria ter 200 pessoas trabalhando comigo. Eu soube que você sai por aí distribuindo as suas revistas de bicicleta, é verdade isso? O que acontece, cara? Eu sempre fui apaixonado, morei muitos anos na praia da Barra da Tijuca. Quando eu montei a revista, as pessoas, quero saber quem você é, quero anunciar, quero te conhecer, quero entrevistar, não sei o quê. Aí eu falei, caramba, eu tenho que mudar para a Zona Sul. Eu mudei para o Leblon, por quê? Leblon, ou Gávea, Severiano, fica perto da maioria dos teatros. E, por exemplo, só o Shopping da Gávea com 4 teatros, 60% a 75% das minhas revistas são distribuídas ali. Então, o que acontece? A melhor forma também de se locomover pela Zona Sul que eu encontrei foi de bicicleta. Então, vou eu na minha bike, que já está bem conhecida ali pela Zona Sul, entregando minhas revistas, que me dá a oportunidade de conversar com o faxineiro do teatro, com o porteiro, com o diretor, com o dono, com os atores, enfim. É um trabalho completo esse que eu faço. Eu abraço o teatro mesmo de cabo a rabo. E eu fiquei sabendo que você agora está querendo produzir shows de cantores, é verdade? Essa ideia surgiu, Desirê, de uma necessidade. Quando nós estávamos, assim, completando um ano de pandemia, a coisa ainda estava acontecendo, mas já estava começando a amenizar um pouco, né? O que eu fiz? Eu consegui um quiosque ao ar livre na Lagoa para produzir uns shows. Por que isso? Meus amigos artistas da parte da música, cantores, músicos, me ligando, poxa Jorge, a gente está quase passando necessidade aqui, estamos sem trabalho. Eu tive a ideia de fazer shows ao ar livre, tipo o músico ficava ali na esquerda, o cantor ficava lá na direita, as mesas afastadas, só quem sentava na mesa eram os próprios parentes ou pessoas que tinham um grau de confiança. E qual foi o resultado disso? Comida na mesa dos artistas, e ao longo de 7 meses tinha um grupo de 40, 50 pessoas que sempre acompanhavam os shows. Eu fiz um monitoramento. Nesses 7 meses, nenhuma dessas pessoas pegou Covid. Porque nós tínhamos esse cuidado, todo o cuidado de higiene e tudo mais, então a coisa funcionou bem, tá? Agora, o cuidado foi o máximo, né? Porém, a coisa funcionou bem e as pessoas ficaram felizes. E qual o resultado? 2 resultados. Primeiro, que essas pessoas também aprenderam a se produzir e hoje estão ganhando seu dinheirinho fazendo seus shows. E o bichinho também dos shows pegou em mim. Falei, caramba, dá para fazer isso também numa boa. E já comecei o ano produzindo, no dia 18 de janeiro, um show com a Tati Vidal, cantando Gonzaguinha. E agora, todos os meses, no mínimo 2 a 3 shows com cantores novos que não estão na mídia, para exatamente poder dar espaço para pessoas de talento, mas você sabe, a mídia é um funil, né? Então, é isso aí. Agora é teatro, produção também de teatro e produção de show. Mas e peça? Você pensa em produzir alguma peça? A produção do espetáculo de teatro já é uma coisa mais complexa, Desirê. Então, o que eu já estou fazendo também, tenho feito há algum tempo, é coprodução. Na verdade, o dono da peça me procura, me contrata, eu pego alguém da equipe dele para ser o meu produtor executivo. Eu dou as coordenadas e a ação presencial fica com o produtor executivo. Assim, o meu tempo não fica tão ocupado com isso, eu tenho os outros afazeres, né? E a coisa funciona bem. Você escreve também, João? Pois é, cara. Eu fui daqueles alunos de redação nota 10, desde 7 anos de idade. Eu lembro que até em 7 anos eu fiz uma poesia perguntando quem bate a porta. Aí comecei, né? É o carteiro, aí desenvolvi uma frase. Ou será o leiteiro, ou será o cara do jornal. E no fim, na poesia, quando eu ia abrir a porta, não tinha mais ninguém lá. Então fiquei até hoje sem saber quem era. Mas é aquela coisa, por mais atividades que eu tenha, não dá para você fazer tudo, né? Então escrever para mim, eu mais reviso textos que chegam para mim, para publicar, do que propriamente escrever. Mas em algum momento, quem sabe, eu consigo encaixar algum texto em alguma produção teatral.
E cinema, você já pensou ser produtor de cinema, alguma coisa assim? Eu já tive a oportunidade, sabe, fazer aquelas figurações de luxo em cinema, em teatro e em TV, tá? Mas não é uma coisa que eu pense assim, que o cinema é uma coisa muito específica, né? O teatro e a TV também tem suas especificidades. E eu penso assim, para fazer a coisa tem que fazer bem feito. Para eu entrar no mundo de cinema, por exemplo, de produção, eu tenho que estudar aquilo, conviver mais e chegar. Agora, não é uma prioridade minha nesse momento. E artista? Você produz artistas? Algum a solo? Se alguém quiser uma assessoria sua, você faz? Nós sempre vamos passar por aquela coisa do tempo, né? Eu gosto de dormir 8 horas por dia, então as 16 horas que sobram eu já estou bem ocupado com elas. Então, se eu tivesse alguma equipe que pudesse trabalhar comigo, aí sim eu montaria uma agência, porque todo mundo me procura. Jorge, você conhece os diretores, você conhece os teatros, você conhece, né? E conheço mesmo, estou todo dia nesse negócio. Então eu prefiro indicar os atores sem ganhar qualquer centavo disso, porque eu não tenho uma estrutura organizada para isso. Então eu indico, todo mundo me pede todo dia uma indicação e tal, e algumas pessoas que eu já assisti e que eu sei que são comprometidas, por exemplo, com o horário, que é uma coisa que eu prezo muito, e que tem o talento, eu vou indicando assim livremente para ajudar as pessoas. E você? Quais são os seus planos para 2023? Tem muito plano? Tem alguma novidade chegando por aí? Eu sou mais de executado que plano, né? Então, o que acontece? Uma coisa que me pedem toda hora, Jorge Leão, você é a pessoa, você que assiste ao teatro, conhece todo mundo, as pessoas te conhecem e tal, você tem que fazer um podcast de teatro. Ah, que legal! Toda hora. Aí me falaram, tem lá uma menina, por exemplo, a Beck, cara, a Beck Kremer, tem um estúdio maravilhoso lá em Santa Teresa que ela aluga, de repente você faria uma parceria com ela, ou alugava e tal. Então, e outras indicações. Só que nesse momento não cabe para mim um podcast. Agora, se chegar alguém com uma estrutura pronta para isso, que eu tenha só que sentar à mesa para entrevistar e bater papo, eu começo um podcast daqui a 1 minuto depois dessa entrevista, sem problema. Legal. E Jorge, eu estava assim pensando, você pensa em fazer mais alguma faculdade, alguma outra profissão, ou tá tranquilo de profissão? Desirê, olha, entrar em faculdade eu acho meio difícil, embora eu seja apaixonado por estudar. Eu procuro pensar mais em termos de oportunidades. Muitas vezes nós estamos olhando para determinadas direções e não enxergamos coisas. Pode ser que daqui a 1 minuto, daqui a 1 dia ou 1 ano, alguém chegue para mim, poxa Jorge, eu tenho esse projeto aqui, acho que você consegue se encaixar, me ajudar a executar e tal. Eu sou aberto a possibilidades. Agora, sempre voltando a falar, tem que ter qualidade, para ter qualidade você tem que dispor um tempo e estudar aquela coisa que você vai fazer a fundo para que saia bem feito. Você como produtor cultural, qual a dica que você daria para quem quer ser produtor cultural? Está começando agora, não tem muita experiência na área, qual a dica que você dá? Bom, a primeira dica que eu dou, aliás, para qualquer pessoa que queira trabalhar em qualquer coisa, e acho que seria a solução para o mundo, antes de dar qualquer passo, pensa nas outras pessoas que estão ao seu redor, tá? Então você tem que saber, eu acho bonitinho ser produtor cultural, que bonitinho. Então estuda para isso, procura fazer estágio com pessoas competentes e tenha na cabeça que tem que ter compromisso com o horário, com quem trabalha com você, com o público que você quer atingir com a tua produção, tá? Isso é importante. A responsabilidade. Se você tem a responsabilidade e adquire competência estudando e estagiando, aí sim, você entra de cabeça na produção cultural em qualquer coisa que você queira fazer. Toda profissão é digna, eu acho maravilhosa qualquer profissão, desde que seja exercida com responsabilidade e competência. Dessas profissões todas que você tem, qual você escolheria, se pudesse escolher uma só? Não tem como dizer, porque cada coisa que eu faço é só por amor, é só por paixão, entendeu? Óbvio, quanto mais dinheiro tiver na conta, melhor, com certeza. Agora, não me chama para construir prédio, não me chama para desenhar uma planta de arquitetura, nem pintar a parede, que nisso eu não sou bom, não vou fazer. Então, eu não penso nessa coisa realmente de escolher uma. Para mim, todas caminham juntas, desde que eu me organize para que elas funcionem.
você assistiu tantas peças, teve alguma que te marcou muito, que você lembra até hoje? Olha, são muitas peças, né? São mais de 4.000 peças assistidas. Não tem como chegar para você agora e falar sobre, né? Claro, tem peças que você acha que marcam, ela às vezes uma fala e tal. Por exemplo, eu citei aqui o Bruno Rodrigues e a Letícia Carvalho. Eles trabalhavam em uma época, quando eu os conheci, com uma companhia de teatro própria. E a mãe do Bruno Rodrigues, a Carol Rodrigues, né? Saudosa Carol Rodrigues, ela teve uma fala no Teatro Cândido Mendes que ela ia falar sobre um home theater, né? Só que ela representava uma personagem bem humilde, assim. Aí ela foi falar, não sei o que, o meu home tite. É a fala, tá aí. Talvez seja a fala que eu me lembre toda vez que eu me perguntar de alguma fala, de algum momento de teatro. A Carol Rodrigues, mãe do Bruno Rodrigues, sogra da Letícia Carvalho, é a pessoa que eu vou lembrar. Quer dizer que você está dando aula de beach tennis, é isso? Falei certo? Pois é, cara. Eu tenho esse hábito diário. Toda manhã eu acordo, vou dar minha corrida, praticar meus esportes na areia, né? E o beach tennis é um esporte que vem crescendo, é uma novidade, na verdade, nas praias cariocas. E particularmente ali na praia do Leblon, você cada vez mais as redes de vôlei, por exemplo, vão dando lugar à rede de beach tênis. Então o que acontece? Eu comecei a jogar beach tênis há algum tempo, estudei a fundo o esporte, me qualifiquei, conversei com muita gente experiente, fiz um tanto de cursos também para entender melhor o esporte. E por já praticar vários esportes, ter uma condição física bacana, eu consegui alcançar um bom nível. E a partir daí as pessoas sempre chegando, poxa, você é professor de educação, você não dá aula e tal. Aí eu desenvolvi um método, escrevi, parei, experimentei e comecei a dar aulas. Agora eu só dou aula individual. Por quê? A minha aula tem aquecimento no início, no final da aula tem um alongamento para você não ter contusão nem sentir dor muscular. E por que aula individual? Porque cada pessoa é uma pessoa em qualquer aspecto da vida dela. Então eu levo em conta, antes de você começar a primeira aula comigo, tem uma anamnese, é um questionário que eu quero saber da tua vida, do teu passado de saúde, do teu passado esportivo, para que a pessoa tenha prazer em praticar o esporte. E não daqui a pouco, como acontece muito por aí, infelizmente, a pessoa começa a praticar, gosta, aí vai ter uma lesão e fica meses, gasta dinheiro com um fisioterapeuta, tem que operar, enfim. Mais uma vez eu vou dizer, cara, para fazer, faz bem feito e está sendo um sucesso essa jornada lá de dar aula de beach tênis. Quantos exemplares são da sua revista distribuída? Aonde? Onde são? Onde eu encontro a sua revista, se eu quiser? Até a nossa famosa pandemia, né? Até o início de 2020, eu fazia 20.000 exemplares, porque os teatros a todo vapor e tal, isso é o que dava conta. Com o reinício das atividades, tá? Muitos teatros não abrindo, as coisas ainda não acontecendo, engrenando, eu reduzi para 10.000. Agora, por que eu fiz isso? Pelo fato de eu mesmo distribuir e repor as revistas dos teatros e pelo fato de eu estar todo dia assistindo peças também e vendo o movimento nos teatros, o que acontece? Tem a facilidade de dimensionar quantos exemplares eu preciso produzir, imprimir para satisfazer, para colocar nos teatros, que é onde eu coloco, exclusivamente em teatros na cidade do Rio de Janeiro. Então, se alguém quiser sua revista, é só procurar em qualquer teatro do Rio de Janeiro? Não exatamente em qualquer teatro, porque, infelizmente, tá, os teatros onde tem movimento quase que diário, que justifica você deixar a revista para as pessoas pegarem, são os do centro e da zona sul. Tá? A Barra da Tijuca já teve uma época incluída direto nisso, mas também ficou muito fraco em termos de teatro por enquanto. O que eu lamento é a questão da Zona Norte ter poucos teatros ativos e também uma coisa, Desirê, eu dependo, para saber das peças, os produtores e os teatros têm que me mandar os releases das peças. Eu não tenho como adivinhar. E, infelizmente, os teatros da Zona Norte não mandam para mim. Agora, toda vez que mandam, não só na revista impressa Guia Teatro Carioca, como no site teatrocarioca.com, eu faço questão de publicar, inclusive, com o elenco completo. Você tem a sua revista virtual também, né? Você que escreve ela também? Essa aí, no caso, é a Rio Cultura e Lazer. Sou eu que diagramo, sou eu que escrevo a revista.
Agora, a composição dela, básica, também é desses anúncios das peças de teatro, e na revista nós temos o roteiro cultural com o museu, com os centros culturais que a gente coloca para as pessoas conhecerem, terem o acesso. Basicamente é isso. Agora, também somos abertos a pautas. Quanto maior número de releases chegam em termos de cultura e de lazer, mais eu posso publicar e atualizar os meus leitores. Você já pensou dar aula de teatro? Não, porque eu não tenho formação para isso. Eu adoro teatro, o pessoal até brinca, pô, você assiste tanta peça que você sei lá o que eu falo. Gente, jogar o futebol é tranquilo, agora ser técnico é outra coisa. Então, eu jamais me atreveria a mexer com qualquer coisa disso nesse momento, porque eu não tenho qualificação teórica nem prática. Ao contrário, eu indico imediatamente a galera que dá aula de teatro, principalmente a Companhia de Teatro Contemporâneo, que tem uma sede em Botafogo e que tem outra sede que está inaugurando na Tijuca, e o pessoal do Teatro de Roda que dá aula na Casa de Cultura Laura Alvim. Eu me referi a esses dois que, por exemplo, a Companhia de Teatro Carioca, que é dirigida pelo Dinho Valadares e pela Aline Borsot, desde o primeiro exemplar da minha revista, me dão uma força sendo meus anunciantes. E eles têm um trabalho maravilhoso nas duas sedes. Tá? A gente indica a qualidade. E o Teatro de Roda, que é tocado agora pela Maria Rita Rezende, viúva do querido, tá? do fundador do Teatro de Roda, que é o Máriozinho Teles, ela desenvolve um trabalho com a equipe dela maravilhoso. Então a gente tem que indicar profissionais competentes e não achar que só porque a gente vive o dia a dia do teatro tem competência para dar aula. Isso não é verdade. Jorge, e você? Você veio de onde? Da periferia do Rio, certo? Cara, tem uma história que eu não conto para muita gente, até enfim, né? São as coisas mais reservadas, mas você perguntou na entrevista, eu falei que ia falar tudo. Eu nasci na favela da Praia de Ramos, barraco 36 da Rua D. Rua D é a quarta rua da favela de quem vem ali do Piscinão. Só que quando eu nasci nessa favela não tinha piscinão ainda, né? É isso. E a minha primeira parte da infância passei na favela da Praia de Ramos. A segunda parte da infância, meu irmão mais velho já trabalhando, eu sou temporão, né? E meu pai conseguiram juntar um dinheirinho e compraram um terreno, fizeram uma casinha na Vila da Penha. Então, na Vila da Penha eu passei a segunda parte da infância e a adolescência. Conforme eu falei antes, eu cheguei a falar que eu joguei no Vasco até 18 para 19 anos, né? Fui para a Faculdade de Educação Física. Porém, eu acabei sendo contratado para jogar, com 22 anos, para jogar futebol em Portugal. Então, eu reiniciei minha carreira de futebol, na verdade, com olaria no ano anterior, né, com o primeiro contrato profissional, e uma carreira internacional de futebol jogando em Portugal, Espanha, Bélgica e Estados Unidos. Mas isso é uma longa história também que eu vou colocar. Então, da Vila da Penha, depois fui para o mundo, né, cara, rodando e tal, o mundo, até que com 29 anos, joguei no meu último clube nos Estados Unidos, aí voltei para o Rio, né, voltei a morar na Vila da Penha, a nossa casa está lá até hoje, enfim. Em um momento eu sempre tinha aquela ideia de morar na Zona Sul por causa do movimento das coisas, adoro praia, né, aquela coisa. E acabei um dia acontecendo de arrumar um trabalho num condomínio, né, na Barra da Tijuca. Na verdade não foi um emprego, eu arrendei uma sala de musculação e a quadra de esporte de um grande condomínio e comecei toda uma atividade na Barra. Um ano depois me mudei para a Barra da Tijuca, fiquei um bom tempo, até que, como eu falei no início da entrevista, aconteceu de eu montar essa revista, né, a revista Guia Teatro Carioca, e eu acabei me estabelecendo na Zona Sul direto agora. E quem quer aparecer na sua revista, faz como? Bom, primeiro todo mundo me encontra, né, direto, meus contatos estão na revista, são coisas abertas, então basta pela revista fazer o contato por e-mail, por WhatsApp, celular, e o que acontece? Nós temos duas partes da revista, um roteiro de textos, né, que é um roteiro por bairros, descrevendo as peças em cartaz. É um roteiro gratuito, é só mandar o release que eu publico. E a outra parte é a parte dos anúncios. Os anúncios são cobrados, tem uma tabela de preço, que é o que sustenta a impressão e a distribuição da revista. Você já foi jurado de um festival de teatro, é verdade? Pois é, Desirê.
um determinado dezembro aí de 2015, toca o telefone, era Demétrio Nicolau, presidente do Centro Brasileiro de Teatro de Infância e Juventude, o CBTIG, dizendo que meu nome tinha sido indicado por 3 pessoas diferentes para ser jurado do prêmio de teatro, junto com 2 diretores e 2 diretoras. Então, a estrada que eu já tinha do teatro, de estar ali todo dia, valeu para eles como se fosse um diploma, se exigiria isso, para fazer parte desse júri. E foi um ano de muita felicidade, eu pude aprender muito com esses diretores em termos de teatro e pude também segundo eles, dar minha contribuição para esse prêmio, que até hoje existe aí. Hoje é o único prêmio de teatro infantil no Rio de Janeiro. E você? Não quer divulgar mais nada? Desistiu? Como é que tá? Julgar? Não, cara, é aquele negócio. Você falou até um pouco tempo antes na entrevista, em termos de fazer mais coisas e tal. Eu, por exemplo, não pensava na época em ser jurado de prêmio de teatro algum, nem passava pela minha cabeça, foi uma surpresa. Então é aquilo que eu falei há pouco. Aparecendo oportunidades, possibilidades de fazer alguma coisa dentro da área da cultura ou não, que eu me ache capacitado, ou que alguém me ache capacitado e eu concorde, eu vou fazendo, mas não está nos meus planos ser jurado ou não. Agora, as pessoas contratam a gente para isso, né? De repente aparecer algum contrato bacana, eu dificilmente vou dizer não. Você já pensou em ser ator? Olha, aquele bichinho, né, de atuar, de estar no palco, que eu adquiri com 16 anos lá no Teatro do Colégio Pedro II, aquilo ali é eterno. Tá? Eu andei fazendo aí umas pontas de luxo em novela da TV Globo, Rede Manchete, Bandeirantes, Caso Especial, uma série de coisas. Mas eu vou te dizer, Desirê, acabava de gravar e tal, aliás foi um estudo em termos de direção para mim, gravar novela, né? Eu ficava maravilhado vendo lá como os diretores faziam para organizar aquilo tudo, enfim. Foi, na verdade, mais um curso do que uma coisa que me despertasse vontade de atuar. Então, nunca na vida, a partir daí, que eu comecei a ter contato com o teatro e que eu tive que me afastar para o futebol, nunca mais eu acordei pensando em atuar, trabalhar como ator. Até porque, para fazer isso, eu vou repetir, eu teria que parar, entrar num curso de teatro, estudar, universidade, pesquisar, para fazer uma coisa bem feita. Eu me coloco assim, me vejo mais fora do palco, ajudando a quem sobe no palco. Jorge, você como produtor cultural, o que você acha que falta na cultura do Rio de Janeiro? Olha, em muitas categorias, não sei se na maioria que existe no Brasil, é aquela questão das pessoas entenderem que quanto mais unido, mais forte, tá? Vou dar um exemplo a você. Se você junta, eu sempre quis fazer isso, não consegui até hoje. Você tem 40 moradores no prédio que você mora, 40 apartamentos. Se todos eles se juntarem e fizerem uma compra só no mercado, pode fazer uma concorrência, vão comprar mais barato. É assim que acontece, né? Todo mundo que vende por atacado vai vender mais barato. E não é diferente no meio cultural. As pessoas hoje, o que acontece? Eu vou ao teatro numa estreia, que a estreia é que a classe aparece mais assim nas peças, você encontra todo mundo. Aí eu fico apresentando o tempo todo artistas a artistas. As pessoas não se conhecem e são artistas maravilhosos, grupos maravilhosos. E isso durante 20 anos, que eu quase ininterruptos que eu estou dentro desse meio, né? Caramba, as pessoas não se conhecem. Por quê? Cada um fica no seu nicho ali produzindo suas coisas e não tem aquela intercomunicação. Então, para mim, o que falta primeiro é a união da classe para poder ter força. Então, falta a união, né? Como você acha que a gente pode adquirir essa união na classe artística? Desirê, tem coisas que são inerentes ao ser humano, né? Seja ele da cultura ou de qualquer outra atividade. Então, a questão toda eu vejo mais como uma melhoria global das atitudes dos seres humanos. De você saber que se você trabalha, se você tem competência, você sempre vai ter o teu lugar, que sempre vai ter lugar para todo mundo. E com a união você cria maior número de vagas, de lugares para que essas pessoas atuem. As pessoas não enxergam isso. Fica cada um no seu casulo e não se intercomunicam. E assim a cultura fica nessa dependência de lei disso, lei aquilo. As leis são importantíssimas, maravilhosas. Mas a produção cultural não pode depender, em sua maioria, da lei.
tem que ser um outro tipo de abordagem que só se consegue através da união da classe. E você, como produtor, você se enxerga daqui a 5 anos fazendo o quê? Não tenho a mínima ideia. Não, você não se planeja assim? Não, vou te dizer por quê. Nós vivemos, desde o advento da internet, num mundo que a progressão não é mais aritmética, é progressão geométrica. Então, nesse momento agora que eu falei, que as pessoas, falei há 5 minutos, as pessoas ficam me insistindo que eu faça um podcast. Nesse momento já criaram outra coisa em alguma parte do mundo que já vai ser um novo podcast, que vai passar a ser a coisa, né, da moda, do principal. Então, daqui a 5 anos eu não tenho como prever nada. Está difícil prever o que vai acontecer no meio desse ano. É a minha visão, porque eu me preocupo em acompanhar as coisas, né? Então, se você hoje projeta uma coisa para daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, periga você passar esse tempo planejando aquela coisa e na hora de executar, aquilo já ser uma coisa obsoleta. Tempos modernos, tempos de progressão geométrica. E sonhos? Você tem sonhos? Cara, o único sonho assim que eu posso almejar é o sonho da padaria lá da esquina do bairro onde eu moro, que é delicioso. Porque eu não sou o cara de ficar sonhando, eu gosto de realizar. Então, eu acho que é assim, você enxergar, eu não gosto de sonhar, eu gosto daquela coisa de enxergar uma oportunidade, se preparar para executar aquilo e executar. É assim que as minhas coisas funcionam e dão certo. Você é da ação, então? Ah, da ação. Quem me conhece sabe bem disso. E você, já pensou em dar aula de produção cultural? Não, formalmente não, porque eu vou voltar naquilo tudo. Hoje em dia não aconteceu quando eu comecei a produzir, ainda não tinha faculdade de produção cultural. Hoje em dia tem curso superior. Então, para eu me dar aula de produção cultural, eu teria que fazer isso. O que eu faço? Eu pego o meu conhecimento prático de produção, que começou com 13 anos de idade, posso contar essa história depois, comecei com 13 anos produzindo. Eu pego esse meu conhecimento prático, que tem funcionado, e faço consultoria de produção. Eu passo a minha experiência para outras pessoas que vão executar aquilo que eu coloco para elas, mas jamais com a pretensão de ensiná-las e formar um novo produtor, não. Aquela pessoa vai ser as minhas pernas e meus braços, meus olhos e a minha boca, nos lugares onde eu indicar que ela vá para que a produção aconteça. Agora, eu fiquei curiosa, agora você vai ter que me contar essa história de 13 anos. Pois é, a história de 13 anos eu acho interessante, eu gosto de contar essa história. Garoto, né, 13 anos, aquela pré-adolescência para adolescência, vidrado nas garotas, né? Você queria dar um beijinho na garota, queria namorar, aquela coisa toda. Então, eu reparava que nas festinhas que eu ia, quem ficava com as garotas mais bacanas, mais bonitas, era a galera que fazia o som. Então eu juntei com 3 coleguinhas de 13 anos da rua, um trouxe um toca-disco, outro alto-falante, outro não sei o que e tal. O que a gente fazia? O pai da Rebeca e a mãe vão passar o fim de semana em Cabo Frio. A gente pedia aos pais da Rebeca, vou falar com teus pais, deixa a gente dar uma festinha lá. Aí comprava o refrigerante, comprava biscoito, botava o nosso sonzinho lá, cobrava o que hoje seria R$2 de ingresso, vendia o biscoito, vendia o ingresso, vendia o refrigerante. No final da festa, a gente estava com dinheiro no bolso e Desirê, as meninas mais bonitas e interessantes com a gente ali dando beijinho. Ai, caramba! E a vida sentimental? Como anda? Você está solteiro, está casado, está enrolado? Como eu te falei, eu respondo tudo mesmo. Eu tenho uma palavra que quando o entrevistador chega e fala, defina com uma palavra, as pessoas se enrolam. A minha chama-se liberdade. Mas quando eu falo da liberdade, é a minha e das pessoas que venham a se relacionar comigo. Então, a questão do relacionamento, você vê, casamento, várias instituições que tem hoje, as pessoas, não, tem que casar, tem que morar junto, tem que ter filho, tem que ter isso, aquilo. O tem que, para mim, é uma coisa que massacra o ser humano. Tem isso, tem que aquilo. Então, na minha concepção, é você desfrutar da companhia, da pessoa que está contigo, enquanto a coisa estiver bacana, construir uma coisa boa, que não se dissolva quando se separa. Então, eu acho que o elo, para mim, é sempre, eu vejo como uma coisa abstrata, e não algo concreto que envolva paredes, que envolva documentos. Então, eu acredito que a felicidade, na minha visão, em relacionamento das pessoas, não só relacionamento amoroso ou pessoal, é você procurar saber que
não é só você que tem que estar satisfeito e feliz na relação, a outra pessoa tem que estar também. Eu falando isso parece um santo, não sou santo, não sou nada, mas com essa coisa pelo menos me preocupo. E um monte delas eu erro com certeza e muito, mas essa preocupação é uma coisa que eu trago para mim. E você que é o design gráfico da sua revista ou você tem alguém por fora? É uma pergunta interessante. É o que eu te falei da questão da qualificação, né? Teve uma época, eu morava lá na Barra da Tijuca, dava aula de educação física de 7 da manhã às 5 da tarde, fazia a faculdade de jornalismo de 7 da noite a 11 da noite. Eu fui cooptado para trabalhar num jornal lá do Recreio dos Bandeirantes, ali pertinho da Barra, para ajudar na reportagem, né? Quer fazer estágio, né? Aí daqui a pouco a dona do jornal, Jorge, a gente atua em Vargem Grande, que é outro bairro também, eu tinha carro, você podia ir lá fazer umas cobranças para mim para o anúncio, aproveita e podia vender anúncio por lá. Então eu acabei entendendo como é que era a parte jornalística e a parte comercial do jornal de bairro, tá? Aí o que acontece? Fui ver, falei, vou montar um jornal de bairro na Barra da Tijuca, só tinha 1 ou 2. Aí eu falei, vou fazer, mas como é que eu vou fazer isso? Vou contratar um designer gráfico. Aí o designer gráfico falou, eu cobro tanto, valor justo. Mas só que eu fiz a conta, eu falei, não vai dar para eu ganhar com um anúncio hoje e para pagar o designer gráfico, pagar a impressão da revista. Nisso surge um curso de diagramação na própria faculdade lá na Barra, de 11 da noite a 1 da manhã, durante um mês, de segunda a sexta. Eu me matriculei no curso, aprendi a diagramar, montei meu jornal e daí para cá fui aperfeiçoando, adquirindo novos softwares, estudando novas coisas. Aí hoje eu faço a diagramação da revista impressa, faço o site e faço a revista digital. Está tudo lá no meu computador, eu faço. E você, para se manter atualizado, como você faz? Você vai a cada lugar, você vê televisão, vai ver jornal, lê jornal? É aquela história que eu falei há um tempinho aí. Não sendo Natal, Ano Novo e Carnaval, eu estou no teatro. Ah, é lá que você sabe das notícias? Pois é, Desi, você vai no teatro, aí tem aquela velha coisa. Jorge Leão, que bom que eu te vi, eu queria mesmo falar contigo. Aquela pessoa tem meu celular, tem meu CPF, tem meu WhatsApp, tem meu endereço. Mas aquela coisa que não é vista não aparece, é a coisa mais certa do mundo. Aí a pessoa me conta, pô, cara, eu vou estrear uma peça e tal, eu queria botar um anúncio, não sei o quê. Vou dar um exemplo, na revista agora de fevereiro e março, tem um produtor que vai estrear em março. Contratou 3 páginas de anúncio da revista de fevereiro e a capa de março vai ser dele. Olha o investimento que o cara fez, só porque eu encontrei com ele numa peça, ele me viu e falou isso. Pô, cara, eu estava mesmo querendo falar com você. Então a presença é fundamental. Eu posso te pedir para dar uma dica para quem está assistindo a gente? Uma dica de vida, uma dica de vida. Dica de vida. É muito difícil dizer, falar para as pessoas sobre dica de vida, né? Uma coisa que eu posso falar é uma coisa que eu exerço. Em termos de trabalho ou em termos da tua vida normal, da hora que você acorda, da hora que você dorme, tem que fazer coisas que gosta, que ama, que é apaixonado. Tudo que você faz com paixão, com amor, dá certo. Só dá errado se você, em algum momento, no trabalho, ou na vida amorosa, ou na tua vida cotidiana, você colocar no outro a responsabilidade da tua felicidade. Tá? Cabe a cada pessoa, eu acho, emitir felicidade para contagiar quem está em volta. Mas jamais achar que a felicidade de cada um vai vir do outro. A felicidade é uma plantinha que você tem que germinar aqui, cultivar, deixar crescer bastante para inundar a tua vida. A felicidade, ela é de origem de cada um. Não bota a responsabilidade no outro para depois botar culpa. Foi quase uma poesia isso, muito bonito. Pois é, cara, né? Fiquei inspirado. É poeta também? Não, poeta, quem dera. Eu procuro viver a vida um pouco na hora que dá com a poesia, né, cara? Você tá numa praia, você olhar o mar, você sorrir para as pessoas. Eu acho que talvez seja a melhor forma de emitir uma poesia para alguém, é você sorrir. Jorge, como tudo que é bom dura pouco, nós estamos chegando ao final. Eu queria que você pedisse para o pessoal se inscrever no nosso canal. Olha só, gente, tem que dar força para quem merece, para quem tem competência, tá? Se inscreva no canal da DMTV, se inscreva no canal da Desirê Rose, porque vocês vão estar alimentando algo que vai ser muito benéfico para a cultura na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Temos que dar força a quem merece, a quem tem competência.
E da minha parte, eu tenho a agradecer muito esse convite de vocês. Estou muito feliz de ter estado aqui nessa entrevista. Muito obrigado, Desirê. Muito obrigado, diretor Leandro. E espero que as coisas que eu tenha falado aqui possam servir para alguma coisa. Sim, vai servir. A gente que agradece. Muito obrigada pela entrevista. E ó, não esquece, gente, curte, compartilha.